Tenho recebido mensagens como: eu não consigo me acolher, a minha infância foi muito complicada, para mim isso é muito difícil, mas eu quero te contar uma coisa que talvez ninguém tenha te dito sobre isso. Antes de abraçar a tua criança interior, existe todo um processo, sabe por quê? Porque antes do abraço existem muros, muros que você construiu para sobreviver. Talvez você não pôde sentir, talvez você não pôde falar, talvez ninguém tenha validado aquilo que você sentia dentro de si. Então você aprendeu a se calar, você começou a endurecer internamente, sabe? E existe uma frase de Bert Hellinger que é muito real dentro desse campo familiar, porque a gente trata muito isso nos atendimentos, que é: somos mais leais do que livres. As lealdades familiares, gente. O quanto a gente tomou como verdade isto, né? Então a gente entra nesse looping, porque a gente acha que isso é uma verdade pra gente, sem nem questionar. Então a pessoa falou em cura da criança interior, vem essa fala. Portanto, gente, essas resistências, elas muitas vezes são mágoas de uma criança que não foi acolhida, de uma criança que não foi escutada, são ressentimentos, são raivas, são energias internas negativas que a gente prendeu dentro da gente, porque isso nos marcou profundamente. Mas quando a gente não recebe esse acolhimento, e não trata essa criança, a gente passa a vida, muitas vezes, buscando esse colo que a gente não teve lá fora, nos outros, nas pessoas, nos amigos, nos companheiros, nos filhos. E aqui não é sobre, gente, culpar o pai e a mãe. Eles estavam dando exatamente aquilo que eles receberam, inclusive melhor do que receberam. Mas naquela época eles não tinham as ferramentas que nós hoje temos. É aqui que entra todo o processo, gente, porque essas camadas mentais, emocionais, espirituais, elas não somem com mágica. Elas precisam ser vistas, compreendidas, tratadas e liberadas, para poderem cumprir esse papel de transformação que eles têm na nossa vida. E nos atendimentos, através da apometria e das terapias multidimensionais, a gente vai acessando essas camadas, trazendo uma compreensão profunda sobre o que aquilo significa. Isso é uma compreensão que vai sendo ativada, uma compreensão de alma, para que você, a seu tempo, consiga fazer esse processo de acolher, de abraçar a sua criança. Então entenda uma coisa, gente, e a apometria traz isso com maestria também. Não começou aqui. Começou muito antes de você existir, muitas dores que você tomou, mas nada é por acaso. Começa em vidas passadas, em situações kármicas, ou em questões que você veio resolver e esse campo familiar era perfeito. Então, ninguém caiu como um alecrim dourado na família. Eu sempre digo isso, né? Naquela família, naquela exata família, com aquele pai, com aquela mãe, com aqueles irmãos. Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. E eu quero contar para vocês que no último trabalho coletivo teve uma moça que está participando, que trouxe um relato incrível, para que eu traga, assim, de forma bem clara para vocês como funciona. Durante a meditação gravada, tinha um momento de reencontro com a criança, e ela percebeu que aquela criança nunca tinha sido acolhida nas emoções dela. Veio aquilo na mente dela, ela tinha em torno de 8 anos. E quando ela percebeu aquilo, algo se dissolveu e veio aquela consciência: mas se eu não recebi, eu posso me dar. E ali ela deu um abraço e percebeu que aquela carência, que ela sentia, aquele vazio interno, foi preenchido. E ela se sentiu preenchida e algo mudou dentro dela a partir daquilo. E é sobre isso, gente. Não é sobre romantizar a dor ou apagar o passado, mas assumir um movimento de transformar essa dor. Assumir esse movimento de dentro para fora. Então, quando começa a se dissolver essas resistências, que às vezes são, como eu expliquei, mágoas, dores, o abraço pode acontecer. E isso não é algo fantasioso, isso é muito real. E é isso que nos cura. Quando a gente adulto diz: agora eu estou aqui, agora eu te acolho, agora eu assumo tudo isso. Se eu escolhi estar aqui nessa família, passar por tudo isso que eu passei, é porque algo existe aqui para mim. Então eu assumo tudo isso, eu pago o preço do que isso me custou. Isso é tão poderoso que eu não tenho palavras para mensurar, só sentindo. Tocou em algo aí dentro de você, fez sentido? Comenta aqui se você teve algum insight para compartilhar com a gente, alguma pergunta, e curte se fez sentido, compartilha com outras pessoas que você sente que possa ajudar.